Eu sei que você está cansado, sobrecarregado. Eu sei que você se sente culpada, ansiosa com o momento que a sua vida está. Parece que está tudo desmoronando. Parece que não tem saídas. Parece que você tenta resolver, mas são tantos problemas que você nem sabe por onde começar. Se você chegou nesse momento de vida, saiba que ainda existe solução. E eu quero te mostrar essa solução. O primeiro passo é você ter clareza. Possa ser que você seja uma pessoa que procrastina muito, adia muitos problemas. Saiba que você pode organizar sua vida continuamente. Ainda assim, isso não vai ser uma solução por completo, porque esses padrões que eu acabei de mencionar são que fazem as coisas acumularem na sua vida. Pensa no seguinte: se eu tenho um problema e eu não resolvo, esse problema ele não some, ele não deixa de existir, ele fica ali. E aí se eu tenho outro e eu não resolvo, fica ali e vai acumulando. E esse acúmulo gera uma confusão mental, porque quanto mais coisas eu tenho para resolver, mais informações circulam na minha mente e mais o meu pensamento ele fica embaraçado. E isso gera uma falta de clareza, uma falta de entendimento do que eu quero para a minha vida. E aí você já não sabe mais se você não quer algo porque você está cansada, porque você não gosta ou porque você tem tantas outras coisas para fazer. É a típica pessoa que está cansada de estar cansada, porque isso já virou até um hábito. E eu quero te dizer que não precisa ser assim. A ansiedade não é um mascote, o estresse não é um mascote. O cansaço não é um mascote. A sobrecarga não é um mascote. Você não precisa levar eles como se fosse o seu pet, como se fosse a minha companhia de vida. Não. Isso pode mudar. Mas para mudar, você vai precisar mudar. Porque é aquele velho clichê, né? Nada muda se você não muda. Você precisa começar a organizar a sua vida. Mas isso só vai acontecer se essa organização começar de dentro para fora. Porque é muito comum a gente perceber essa coerência. Se as coisas ao meu redor estão bagunçadas, é porque dentro de mim também pode estar bagunçado. Se os meus problemas estão confusos, é porque dentro de mim pode estar confuso. Eu te pergunto, como é que estão as suas emoções? Acredito que também deve estar bem embaraçado aí. É muito importante a gente levar em consideração as nossas emoções. Porque, sendo bem direto ao ponto, é tudo sobre emoções. Quando você procrastina, é porque você não quer lidar com alguma emoção. Quando você se esquiva de um problema, é porque você não quer lidar com alguma emoção. Quando você não resolve uma situação, é porque você não quer lidar com uma emoção. Pode ser ansiedade, pode ser medo, pode ser frustração, pode ser incerteza, pode ser desconforto. É importante olhar para esse lugar, porque se você continuar adiando os desconfortos, você também estará adiando uma vida significativa. Adiar os problemas é também adiar as soluções. Adiar as dificuldades é também adiar a evolução. E o preço disso custa caro. E você está vendo agora. Então eu quero te trazer essa consciência de que não adianta. Não adianta eu continuar me esquivando de conversas difíceis, me esquivando de colocar limites, me esquivando de resolver as situações. Você precisa trabalhar essa sua tendência de esquiva, porque essa esquiva gera acúmulo, esse acúmulo gera confusão, essa confusão gera sobrecarga e essa sobrecarga te faz querer esquivar ainda mais, porque você está tão sobrecarregada que você já não tem mais energia para nada. Mas percebe que isso é um ciclo? Em algum lugar você vai ter que interromper esse ciclo. E o melhor lugar para você interromper é na esquiva, porque é aqui que é a raiz do problema. A gente chama isso de esquiva experiencial.
É quando eu não faço as coisas que eu tenho que fazer. É quando eu não passo pelas situações que eu tenho que passar, porque eu não quero sentir o desconforto. Eu não quero começar um projeto novo no trabalho porque eu não quero me expor ao público, porque eu não quero assumir a liderança. Eu não quero terminar um relacionamento porque eu não quero lidar com a solidão. Não tem como, a gente vai ter que lidar com as emoções. Mas aí existe algo que é uma clareza no meio dessa escuridão. É possível aprender a lidar com as minhas emoções, mas eu tenho que me dedicar a isso. Eu não vou aprender a lidar com as minhas emoções só assistindo um vídeo no YouTube, só lendo um livro. Às vezes eu preciso me conhecer, às vezes eu preciso fazer uma terapia se for necessário, às vezes eu preciso investigar melhor o que está aqui dentro, ressignificar crenças, pensamentos. Perceba que é uma organização que não é tão simples assim. E eu sei que talvez algumas pessoas possam olhar para tudo isso e pensar: eu não quero lidar com tudo isso. Eu prefiro continuar empurrando com a barriga. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você continuar empurrando com a barriga, a sua vida vai se tornar um ciclo constante. Eu quero te perguntar o seguinte: qual difícil você escolhe? Você escolhe o difícil que te destrói ou o difícil que te liberta? Na vida, às vezes, a gente vai ter que escolher algum difícil. Mas pense numa casa, por exemplo, bagunçada, e pense que essa casa é a sua vida. Está muito bagunçada essa casa. Tem muitas coisas quebradas, tem muitas coisas sujas. Você vai precisar fazer uma reforma enorme nessa casa. Eu sei que a sensação é de resistência, você resiste a tudo isso e a vontade é só continuar se esquivando dos problemas. Mas qual é a sensação quando você termina de arrumar uma casa? É uma sensação de paz, não é? De alívio, de tranquilidade. Essa é a sensação que você vai ter quando você organizar a sua vida. Porém, você só vai organizar a sua casa, nesse caso a sua vida, começando de algum lugar. E é aqui que a gente se sabota muito, porque a gente olha para aquela casa e a gente pensa é muita coisa. Mas o passo mais difícil é o primeiro. Você está resistindo ao primeiro passo. E resistir a esse primeiro passo faz com que você não resolva nada na sua vida. Então, eu quero te passar um exercício prático para você conseguir tornar isso algo estruturado. Você vai pegar um papel e você vai listar todas as coisas na sua vida que estão debaixo do tapete. Coloque tudo. Não significa que você vai resolver tudo, mas colocar tudo no papel, primeiramente, vai te dar um alívio de você tirar tudo isso aqui do seu pensamento. Eu tenho que guardar aqui, eu tenho que guardar aqui. Não, está aqui no papel. E também isso vai te gerar clareza das ideias. Segunda coisa é você priorizar essas demandas. E você vai usar o critério de urgente e importante. Urgente é aquilo que demanda de tempo. É aquilo que está ligado ao tempo. Se algo tem que ser feito até hoje, isso é mais urgente do que algo que tem que ser feito até amanhã. Mas não necessariamente o que eu vou fazer hoje é mais importante do que eu vou fazer amanhã. Às vezes a sua vida se torna um eterno apagar incêndio. Você todo dia está resolvendo uma coisa de última hora. Por quê? Porque é o ciclo que você está. Quando você adia, procrastina os problemas na raiz, você tem que lidar com as folhas que estão apodrecidas. Por isso que é muito melhor você olhar para a raiz dos problemas e resolvê-lo de uma só vez, do que você ter que ficar o tempo todo limpando aquela árvore. E muitas das vezes isso simboliza limites que você não dá. Quais são as conversas difíceis que você precisa ter que vai resolver o problema na raiz
e que você não vai precisar ficar todo dia apagando incêndio, todo dia cortando folha de árvore. Às vezes, esses pequenos probleminhas que se acumulam te sobrecarregam. E aí você não tem energia vital para fazer coisas importantes. Você acha que você está fazendo coisas importantes na sua vida? Ou a sua vida é apenas um apagar incêndio, onde você deita depois no final do dia na sua cama e você pensa assim: estou insatisfeita com isso. Porque não é sobre quantas coisas eu faço, é sobre o valor das coisas que eu faço. E para que você foque nas coisas importantes, você tem que mudar a sua abordagem diante da vida. Você tem que parar de apenas lidar com os incêndios e resolver os problemas na raiz. Só que muitos desses problemas, para eu resolver na raiz, eu tenho que olhar para dentro. Porque às vezes é algo interno meu. Crenças, ideias, pensamentos, sentimentos, padrões antigos, medos, inseguranças que impedem de eu resolver os problemas na raiz. Por isso, coloque no papel, priorize, entenda o que é importante, mas também entenda o que é urgente e faça esse balanço. Possa ser que no início você foque no urgente, mas defina dias para fazer as coisas importantes. Defina dias para ter as conversas difíceis. Defina dias para ir lá e resolver aquele problema que está ali há muito tempo na gaveta. Porque é assim que você vai liberar espaço mental para olhar para a vida e buscar fazer aquilo que é significativo. E aí, quando você for deitar lá na sua cama, você vai ter a sensação de fiz o que era importante. Por isso, comece a organizar essa casa. Comece pela primeira coisa. Você vai começar de algum lugar. E o primeiro passo tende a ser o passo mais difícil. Mas saiba que depois que você dá o primeiro passo, a tendência é ficar mais fácil. Porque aquele monstro que o seu cérebro criou, que é o problema, ele se torna algo que é possível lidar. Não é isso tudo. É difícil, mas não é isso tudo. E lembre-se, como eu falei, existe o difícil que te aprisiona e o difícil que te liberta. Escolha o que te liberta, porque depois a vida se tornará muito melhor. É melhor viver um momento difícil para que venham momentos mais fáceis do que viver os momentos difíceis repetidamente. Olhe para dentro, entenda suas prioridades. E algumas pessoas podem falar, mas tudo é prioridade, a minha vida tudo é prioridade, tudo é para ontem. Será mesmo? Então você precisa desenvolver a capacidade de abrir mão, de dizer não. Vamos supor que você esteja lá no Titanic e o navio esteja afundando. E aí você tem um barco para você. E aí você vai ter que escolher o que você vai levar. Você pode levar apenas mais 50 quilos naquele barco além de você. Você não vai poder levar tudo. Sua geladeira, seu fogão, sua televisão, todas as suas roupas, todas as suas peças. Talvez algumas coisas você vai ter que deixar no navio. Isso é prioridade. É entender. Se eu estivesse em um naufrágio, o que é que eu levaria no barco? Pronto. Então é isso aqui que eu vou focar. Isso é prioridade. Isso é priorização de demandas. E é assim que você vai ter clareza. Não adianta você querer salvar todo mundo, não adianta você querer resolver tudo, não adianta você querer dar conta de tudo. Não adianta. Você vai ser uma guerreira cansada e frustrada. Um guerreiro cansado e frustrado. É isso que você quer? Se é isso que você quer, continue como você está. Mas se não for isso que você quer, você vai ter que começar a dizer não, impor limites, olhar para onde é desconfortável e tomar decisões. Não se sabote, não adie, coloque as coisas no papel e faça uma coisa de cada vez.